E aí, pessoal, como estão indo as startups? Bom, esse vídeo é para explicar para vocês um pouquinho, como ninguém perguntou, a gente está passando, tá? Tem um slide no deck S de vocês que se chama Blue Ocean Framework. E aí todo mundo deve estar se perguntando, o que é Blue Ocean Framework? Então eu vou explicar num vídeo rápido aqui do que se trata essa ferramenta, para que serve, tá bom? O Blue Ocean Framework, da maneira como a gente traz no AWC, ele deriva de uma teoria tratada no livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Quem se interessar pode procurar na internet e vai achar mais informações. Aqui a gente traz de uma maneira mais simplificada, voltada para o momento de vocês no AWC. Tá? Do que se trata então o Blue Ocean Framework? Na verdade é uma maneira da gente enxergar o nosso negócio e como a gente se posiciona, como a gente se diferencia do que já existe no mercado. Tá? E por que chama Blue Ocean, né? Blue Ocean, Oceano Azul? Porque na metáfora que esse livro traz, diz respeito a um mercado que é um oceano azul, tranquilo, de águas tranquilas, sem muita briga, versus um oceano vermelho, que seria um Red Ocean, onde existe muita concorrência, muita gente brigando pelo mesmo espaço. Na visão então dessa teoria, é muito mais legal, muito melhor para a gente se a gente for atrás de um oceano azul, um oceano onde não tem muita briga, muita concorrência, que é de fato o que a gente tenta trazer para vocês no AWC, como que a gente encontra um nicho de mercado onde a gente possa abrir espaço, conquistar o nosso espaço e não só brigar com o que já existe, tá bom? Então o Blue Ocean Framework diz respeito a isso. A gente tem 3 quadros nesse slide. Então, features da nossa proposta, e aí a gente dá uma sugestão aí de vocês listarem no máximo 7 features, já pensando na solução, portanto. E aí a feature do principal concorrente. Pessoal, concorrente, aí vai ter alguns times que vão ter dificuldade um pouco. Ah, mas eu não tenho concorrente. Sempre a gente tem concorrente, sempre existe um jeito de fazer o que vocês precisam fazer, que são os famosos jobs to be done que a gente já falou. Tá? Então, por mais que você não tenha um concorrente claro, uma empresa que faz a mesma coisa que você ou algo do tipo, existe um jeito de fazer, ou o seu cliente já faz de uma determinada maneira, que é, de fato, a alternativa à sua proposta. Então, como que o cliente faz hoje? Esse seria, então, o seu principal concorrente hoje. Tá? E existem features disso. Então, eu vou dar um exemplo para explicar rapidamente aqui como seria. E na parte de baixo aqui você tem realmente a curva de valor, que é um gráfico onde você vai conseguir visualizar essa diferenciação. Então, como funciona? Eu vou dar um exemplo que vocês vão se familiarizar bastante. O próprio AWC ou o próprio modelo do AWC para vocês entenderem. Então, como vocês agora empreendedores já sabem, já estão aí experts no mercado de startups, existem então aceleradoras. Tá? Então, aceleradoras, o AWC é um programa de aceleração de startups. Existem aceleradoras diferentes, com diferentes propósitos. Então, esse é o exemplo que eu vou dar. Como que a gente compara, por exemplo, aceleradoras com o AWC para servir de exemplo. Como que a gente constrói a curva de valor? Tá? Principalmente. A feature, você vai colocar a feature 1, 2, 3 que vocês levantaram junto com os seus coaches. Tá? E a feature do principal concorrente também vocês vão refletir, então não vou entrar muito nesse mérito. Eu quero entrar mais na questão da curva de valor, que vale a pena explicar. A curva de valor, gente, não é algo estatístico, é algo qualitativo que vocês vão observar, é uma questão mesmo de julgamento. E aí você tem, então, a questão do alto ou baixo. É valor alto ou valor baixo, ou quantidade alta ou quantidade baixa. Da seguinte maneira, por exemplo, no caso das aceleradoras de startup, existem algumas características aí que são pertinentes a aceleradoras. Por exemplo, o grau de maturidade da startup. Tem aceleradora que pega empresas mais avançadas, tem aceleradoras como a AWC que pegam estágios iniciais. Tá? Por exemplo, em geral, aí eu coloco lá, maturidade. É um aspecto que eu quero entender. Conteúdo. Muitas aceleradoras expõem conteúdo, textos, vídeos, na maneira como nós estamos fazendo agora, exatamente nesse vídeo, por exemplo. Tá? Então, conteúdo. O AWC também faz, as outras aceleradoras também fazem. Metodologia. Tem aceleradoras que têm uma metodologia muito bem definida, outras que têm uma metodologia mais ampla, que usam ferramentas dentro dessa metodologia mais ampla. Em geral, as aceleradoras não usam tanto uma metodologia rígida. Coach.
aceleradoras que têm coaches que acompanham muito de perto os times, tem outras que não. Tá? A maioria das aceleradoras, a interação com um coach ou alguém que leva ou que te apoia no seu projeto não é tão assíduo assim, não tem muita frequência. Tá? Universidade, como a gente vai ver, o ramo de universidades é muito pouco explorado por aceleradoras. Tá? O AWC é praticamente o único programa desse tipo, tem mais um ou dois aí no mercado. E o investimento, que é a quantidade de dinheiro investido da aceleradora ou do programa de aceleração. Então são esses os pontos que eu trouxe para avaliar a minha curva de valor. Podem ser outros pontos? Podem. Quem vai avaliar isso é o time, a discussão entre vocês, o que é relevante para o cliente de vocês. E vocês já devem ter aí dados para conseguir fazer essa reflexão, tá bom? Então no exemplo que eu estou dando aqui, as aceleradoras, por exemplo, elas pegam, em geral, em média, um grau de maturidade médio. Elas não costumam pegar em empresas muito bem constituídas, mas muitas aceleradoras também não pegam o zero stage, ou o estágio, o ground stage, que a gente fala, que é o estágio muito inicial das startups, que é o caso de vocês. Então fica ali na média. Então eu coloco entre alto e baixo, coloco ali na média. Conteúdo, as aceleradoras dão um conteúdo médio até para baixo, não tem muito conteúdo que se dá numa aceleradora, é mais uma questão de prática. A metodologia, como eu falei, a metodologia já cai um pouquinho, porque as aceleradoras não costumam ter uma metodologia que elas dizem assim, olha, nós fazemos dessa forma rigidamente e a gente segue esse processo e tudo mais. Coach, que nem eu falei, já falei também, o coach ele não costuma ter uma interação muito grande em média nas aceleradoras. É maior do que as incubadoras, mas mesmo assim não é super grande. Universidade, pouquíssimas aceleradoras vão para a universidade, então é baixo, tá, esse valor. E o investimento é de médio para alto em relação ao estágio que essas aceleradoras pegam. Elas costumam dar um investimento ok, um investimento capital semente. Obviamente que elas pegam uma parcela da empresa por causa disso, mas elas estão ali na média, tá bom? Vamos comparar isso com o AWC, então eu vou traçar a curva de valor do AWC para vocês entenderem. Olha lá, maturidade. Então, por exemplo, no caso do AWC, maturidade baixa. Tá? Poderia até ter descido um pouquinho aqui o gráfico, porque a gente pega realmente um estágio muito baixo, vocês entram no AWC com muito pouca coisa em geral, tá? Na média. Conteúdo, a gente costuma oferecer, em termos de conteúdo, vídeos, textos, etc., não muita coisa, vocês já perceberam, o nosso foco é mais a prática do que o conteúdo. Apesar disso, a gente oferece algum conteúdo. Então, em geral, a gente está um pouquinho abaixo em termos de conteúdo e palestras e tudo mais do que as aceleradoras fazem. Só que em termos de metodologia, a gente aumenta bastante, porque a gente tem um método muito bem estipulado que a gente segue, que a gente tenta trazer para vocês. Tá? Então, em termos de metodologia, a gente está acima das aceleradoras. Questão do coach. O coach atende vocês, está sempre disponível para vocês, para que vocês tirem dúvidas, para que vocês avancem, para que a gente discuta junto o avanço do projeto e da startup de vocês. Então, em termos de coach, a gente está acima em valor do que a média das aceleradoras. E no caso da universidade? Bom, o AWC é focado 100% em universidade, então o valor é o mais alto possível nesse caso. Comparado com o valor das aceleradoras nesse caso, elas não costumam pegar universitários, então a gente tem uma diferenciação muito grande. E em termos de investimento, em geral, as aceleradoras oferecem um pouco mais de investimento do que o AWC. O AWC tem o apoio financeiro, não é um apoio assim tão alto. Se a gente descontar aí a questão de ajuda de custo para vocês virem para o AWC e tal, que a gente acaba não contando como investimento, per se, mas de certa forma é sim um investimento no aprendizado de vocês. Mas em comparação com as aceleradoras, a gente estaria um pouquinho abaixo aí no valor do investimento. Então a gente se diferencia dessa forma. E aí fica muito claro como que o AWC se diferencia das outras aceleradoras, como que o programa da AWC se diferencia de outros programas. E a gente consegue explorar isso e trazer isso de uma forma bem clara e começar a explorar essa curva de valor, inclusive trazendo outros pontos, como por exemplo, a gente pode criar um novo valor, poderia criar um novo valor sim, eu poderia pegar dentro da universidade, por exemplo, outros que não fossem graduandos, que não estivessem no último ano da faculdade. Poderia, eu estaria criando um novo valor, um novo ponto aí para eu poder explorar e de repente ampliando a minha diferenciação. Eu poderia oferecer mais investimento? Eventualmente poderia, obviamente que depende
da verba, mas eu poderia mexer com esse valor dependendo do meu teste de mercado. Será que o meu cliente está respondendo bem ou mal a isso? E aí a gente vai ajustando a nossa diferenciação em relação ao mercado, certo? Então, basicamente é isso, o Blue Ocean Framework. Discutam isso com os coaches de vocês. Vejam como que vocês possam entrar nesse entendimento de quais são os valores que vocês entregam. E percebam que a parte de baixo aqui, maturidade, conteúdo, metodologia, também são as propostas de valor que tem a ver com o produto ou serviço de vocês, com a startup de vocês, tá? E tem a ver com o mercado também. Fechado? É isso, galera. Obrigado pela atenção aí. Vamos embora que tá fervendo esse AWC. Grande abraço para vocês.